Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Aqui tá tudo bem, graças a Deus, né? Vamos lá para mais uma história. Vou contar hoje a história do Zoiudo, o monstrinho que bebia colírio. A autora é Silvia Ortoff e ilustrações de Tato. Esse é o Zoiudo, nosso protagonista. O monstrinho encantador. Essa história aconteceu e acontece aqui. Aqui é Petrópolis, uma cidade serranamente linda, onde moro. Aqui também é nossa vossa casa. Fica no morro, num jardinzinho, pomarzinho e hortinha. Por favorzinho, não pense que sou dessas escritoras que escrevem tudo em inho. Nunca de nuncão, de nunquinha. O problema é que a nossa casa é modesta, porém sincera. Ela é sincera, de porta sempre aberta para as visitas amigas. Aqui comigo, e contato, ilustrador desse livro, e marido da baixo-assinada, eu, ora. Mora Zoiudo. E depois quem mais chegou, ou veio, ou chegará, porque a vida é cheia de mudanças. Até uma casa, que é chamada de imóvel, é cheia de transformações. Pois eu estava no Pormazinho. Porquinho? Porque ele tem 5 árvores de frutas. Ora, uma de ameixa, outra de tangerina, um pé de limão azedo, um pé de pitanga e um abacateiro. E só. Eu estava sentada ali, quando escutei uma voz que vinha da ameixeira. Ei, Silvia, você escreve uma história sobre mim? Escreve, você escreve, creve. V-E. A palavra ia diminuindo de extensão, mas aumentando de chateação. Quem seria? Procurei no meio dos ramos e achei ali, perto de umas 3 ameixas, ainda verdes, um monstrinho fantástico. Veio só de um par de olhos arregalados e sorridente. Você já viu olhos sorridentes? Pois ele era assim, muito do encantador. O que é isso? Perguntei, dando um pulo para trás. Isso? Eu não sou isso. Eu sou o Zoiudo. Você só tem olhos? Não tem gente que não enxerga, parece que não tem olhos. Tem, respondi, pois eu sou olhos, que não tem gente. Ora bolas caraminholas. Meu nome é Zoiudo, um prazer e faço questão de ser personagem de um livro seu. Para crianças, adolescentes e adultos. O que é isso? São crianças, horas, e adolescentes, horas. E são também adultos, é claro. Eu me amarro em gente, criança, adolescentes e adulto. É uma faixa de idade ideal para a minha história. E pode começar a escrever sobre mim. Vai ser um sucesso. Você não é nada humilde, Zoiudo. Sou sincero, afinal, sou olhos de ler, ora. Zoiudo, depois que me acostumei à sua presença, piscou um olho para mim e perguntou: já que eu vou ser personagem de um livro seu, posso morar aí com você? Posso? Eu ocupo pouco lugar, preciso morar dentro de casa, porque morar aqui na ameixeira é perigoso. Um tico-tico pode pensar que eu sou um par de ameixas e picar meus olhos, credo. E como foi que você foi parar aí? Indaguei.
O zoiudo deu um pulinho e caiu no meu ombro, equilibrando-se com as pestanas. Aí ele falou baixinho: Eu sou um monstrinho da família dos duendes encantadores. Minha mãe é fada, meu pai é um bruxo, muito conquistador de fadas. Ai, minha mãe, tadinha, não resistiu a uma poção mágica que ele ofereceu e a ela, em formato de um coração, com uma setinha atravessada. Depois de 9 noites de lua e 2 de neblina, eu nasci. Esse é o tempo de gestação dos duendes, você sabia? E sua mãe, quando teve você, o que ela disse? Ela me achou encantador porque nasci piscando os olhos risonhos. Eu fui morar com ela num palácio que fica em Olhos d'Água. Meu pai bruxo ficou perdidamente apaixonado por mamãe. É uma história de felicidade total, até quando durar. E eu, depois que completei 18 piscadeiras, vim embora viver na Mexeira. Mas agora, de repente, me deu vontade de morar com você. Você deixa, ameixa, eixa, deixa? E por que, depois de contar tão lindos contos de amor, você chamou sua mãe de tadinha? Chamei? Chamou. Deve ser porque ela é fada. As fadas são um pouco tadinhas. Só pensam nos outros, só fazem bondades. Elas é boazinha, tadinha. Não é assim que todo mundo diz? Mas as mamães, apesar de boas demais para o gosto geral, é uma ótima mãe. Uma fada dedicada. Um dia trago ela aqui, para você ter o prazer de conhecê-la. E seu pai? Meu pai já anda por aí todos os dias. Nunca vai. Quando você varre a casa, ele vem agarrado à vassoura dele. Vem invisível, mas a vassoura é dele. Eu comprei, é minha. Você comprou a vassoura dele, mas como ele é um bruxo que não se amarra em ter as coisas, bruxo muito moderno, bacana, concordou. Adoro o papai. Nosso novo amigo Zoiudo. E quem mais vier. Zoiudo ficou morando conosco, olhando tudo galadíssimo. Chegou a ditar novas ordens dentro de casa, como a colocação das flores nos vasos. Por que vocês cortam as flores no jardim? Para enfeitar a sala. Nós gostamos muito de flores, sabia? Disse Tato. O zoiudo ficou com rugas nas pálpebras, pensando. Depois ele retrucou. Eu também adoro passarinhos. Nem por isso corto as cabeças deles para enfeitar a sala. É por falar nisso, vamos ter mais uma pessoa morando conosco. É Furtacor, o colibri. Ele perdeu seu ninho numa ventania e convidei-o para morar na minha casa. Foi acabar de falar, fomos beijados por Furtacor, que batia as asas, Furtacores, dava beijocas e se dizia, com isso novo hóspede da nossa casa. Assim, os vasos ficaram sem flores, o jardim ficou floridíssimo. O Furtacor enfeitava a sala de visitas, os quartos, cozinha e dependências outras da casa de Zoiudo. E afinal, Zoiudo ditava as ordens, né? Às vezes, Zoiudo é meio mandão. Teve até uma hora em que Tato se aborreceu e falou: Zoiudo quer fazer o favor de não falar na hora em que estou ouvindo Mozart. Se estou incomodando você aqui na minha casa, respondeu Zoiudo. Na nossa casa, Zoiudo, por favor. Repliquei. Na nossa casa, mas no meu
país. O Tato polaco, voltei para a sua terra, ouviu? Berrou Zoiudo, muito do malcriado, porque ele era um monstrinho encantador, e todas as pessoas encantadoras às vezes são nojentinhas. Faz parte do encantamento da vida. Ora, Tato ficou indignado e foi buscar um papel lá no arquivo dele. Voltou xingando em polonês, mostrando um amarelícido documento que trazia uma informação carimbadíssima e a assinatura da dita cuja certidão era uma assinaturazinha muito, pois tinha sido feita pessoalmente pelo então esmo presidente Dr. Getúlio Vargas. Eita papel velho, dizendo que ele, Tato, era brasileiro naturalizado. Zoiudo leu com a maior atenção e resolveu fazer uma proposta. Tá bem, o país é seu e meu, a casa é nossa, mas a boca é minha e falo quanto quero. Zoiudo nem reparou que não tinha boca. Passou um tempo. Parece que Zoiudo pensou no tal assunto de ter ou não ter boca e explicou. Eu sou igual a mula sem cabeça. Como assim? Indaguei. Ora, a mula não tem cabeça, mas solta fogo pelas ventas, né? Eu não tenho boca, mas falo, ora. Zoiudo não comia carne nem legumes. Em compensação, almoçava 2 gotas de colírio e jantava a mesma coisa no almoço. No café matinal, o Zoiudo engolia uma gotinha de orvalho de rosa. E eu pingava nele pelo bico do furtacor. E a vida ficou assim, Tato, furtacor, Zoiudo e eu. Fora o cachorro Igor, de quem ainda não falei. Um cão de guarda. Igor tem 2 meses e meio e veio morar conosco por motivo de medo. Nós temos medo de ser nós temos medo de assalto. Moramos numa casa em Petrópolis, no alto de um morrinho, cercado de casas com muitos cachorrões. Aí Tato disse, precisamos de um cão de guarda. Zoiudo, que já convivia conosco há meio ano, deu o eterno palpite, em que ser da raça pastor alemão, que é uma raça simples e corajosa, fiel e sabe latir grosso. Cachorro que late fino não serve. Precisa também não fazer pipi no tapete nem cocô, lógico, porque eu, Zoiudo, detesto ver minha casa suja. Zoiudo, na verdade, continuava a se sentir dono da casa. Via tudo, espionava os cantos, dizia que poeira fazia lagrimejar seus olhos. Tato andava rabugento. Será que esse Zoiudo tem que se meter o nariz em tudo? Mas Zoiudo não tinha nariz. Era uma injustiça acusá-lo disso, coitado. E afinal, já fazia parte da família, Furtacor argumentou. Se você escolher um cachorro, por favor, que seja um cão de guarda bem mansinho, porque eu sou um colibri e me assusto à toa. Foi assim que, num certo dia, em frente à estação rodoviária de Petrópolis, entrei numa loja para comprar sementes de flores, acompanhada de Furtacor, que já andava meio enjoado de néctares de rosas. Ali existe uma loja em que se chama Verdura, ou algo assim. Entramos e vimos uma porção de pacotinhos de sementes com fotos maravilhosas de flores. Furtacor enlouqueceu e começou a beijar todas. Muito colibri beija-flor, taradíssimo por fotos de violetas e girassóis. Foi um vexame. Ainda bem que eu consegui pegar Furtacor pelas asas e colocar num band-aid no bico.
assanhado do passarinho, enquanto o dono da loja reclamava, dizendo: a senhora precisa agora comprar todos os envelopes já beijados, porque essa loja é de respeito e eu não vendo material que não seja totalmente intocado. Essas sementes já são meio, como direi. Meio quê? Berrou Zoiudo, pulando de dentro do bolso da minha blusa. Mas foi só Zoiudo pular e berrar, arregalando os olhos, e logo viu um pequeno papel colado na loja onde se lia: vende-se pastores alemães, filhotes de 2 meses, lindos. Esse telefone está com um número demais, exclamou Zoiudo. Furtacor bebicou colado e resmungou. E como é que eu vou telefonar para um número assim? Perguntei. Ora, você começa com 42 e depois escolhe algarismos, como se faz com a loteria, ou melhor, com a loto. Se acertar, a gente compra o filhote de pastor, exclamou Zoiudo. Copiei o número. Chegando em casa, fui experimentar do misturar dos algarismos, pulando alguns. Alô, é daí que estão vendendo filhotes de pastor alemão? Perguntei. Aqui só vendemos a mãe dos filhotes, respondeu uma voz irritada. Sua mãe? A sua? Não era ali, então experimentamos um novo número. Desta vez foi Furtacor quem escolheu, já de bico solto. Alô, é aí que estão vendendo filhote de pastor? Aqui estamos comprando, a senhora vende? Eu quero comprar. Coincidência, eu também. A senhora sabe onde estão vendendo? Não sei. Se soubesse, não telefonava para a senhora, né? Tchau. Zoiudo teve uma ideia. Que tal se a gente colocasse cada algarismo escrito num papelzinho dobrado? Furtacor ia escolhendo, tal qual periquito quando escolhe os papeizinhos da sorte. Lembra? Antigamente, nos parques, havia realejos com periquitos. E assim foi feito. Furtacor sorteou os números e eu telefonei. E era ali. Assim, Tato, eu, Zoiudo, Furtacor e o nosso Fusca, chamado Pet Boys, fomos. Cheguei de agitação e esperança. Escolher nosso cão de guarda. E escolhemos Igor, que era uma gracinha, patas enormes, olhos doces e um focinho gelado. Cuidem dele com muito amor, recomendou o ex-dono. E Igor veio para casa, fazendo pipi na cozinha, pipi no tapete, na sala de jantar e cocô atrás das cortinas da janela, além de roer de imediato as pernas da cadeira do estúdio de desenho de Tato. Que gracinha de cachorro! E tal como prometeremos, tratamos dele com todo amor, levando-o no Dr. Carlos, um veterinário que adora bichos, onde ele foi vacinado, pesado, meterando um termômetro no fiofó do coitadinho. Quem ajudou foi o Márcio, que é o ajudante do Dr. Carlos Igor. Detestou, uivou, chorou, recebeu um atestado. Enquanto isso, Furtacor, nervoso, voava em volta do Dr. Carlos, muito nervoso. Quem disse? Dr. Carlos estava calmo, pois estava acostumado com cachorros e beija-flores. Furtacor é quem havia perdido a calma e soluçava. Depressa, gente, socorro, estou com falta de flor. A minha cabecinha está girando, preciso urgente de uma flor. Márcio, o ajudante do Dr. Carlos, muito apressado, foi buscar um livro, onde havia a foto de uma escancarada margarida. Furtacor, um suspiro de felicidade, deu um beijo na foto e ficou mais calmo, dando uma beijoca na bochecha do Márcio, que ficou encabuladíssimo. Nunca receberá um beijo de um beija-flor, mas era coisa de muita ternura, um momento totalmente colibri.
Quando Igor, o pastorzinho alemão, recebeu o atestado, Zoiudo resolveu sair do bolso do casaco de Tato e gritou, frenético: Vamos todos comemorar! Comemorar o quê? Indagou Tato. Comemorar o atestado de vacinação do Guigui. Guigui? Resolvi que Igor é nome demais pro Igor. Ele é fofinho, parece mais com Guigui, disse Zoiudo. E foi assim que Igor só é Igor quando ele faz pipi no tapete ou vira lata de lixo. Mas nas horas de frio, quando a gente fica na sala batendo papo com Zoiudo e Furtacor, Igor é Guigui. Coisa fofa, de focinho gelado e olhos doces. Zoiudo cria um problema veterinário. Quando Zoiudo pulou no bolso do casaco de Tato, Dr. Carlos, o veterinário, ficou de olhos arregalados, olhando para os olhos do Zoiudo. Que espécie de animal é esta? Perguntou o Márcio, ajudante. Como o Dr. Carlos era veterinário, ficamos todos à espera da sua doutoranda opinião. Até Zoiudo estava interessadíssimo, queria saber quem ele era. De bicho, gente, mineral, vegetal ou fantasia. Dr. Carlos colocou Zoiudo na mesa de exame, pôs-a a ter limpado e ditado cuja mesa com um algodão que estava embebido com álcool para desinfectar. Logo que Zoiudo deitou na mesa, começou a lacrimejar, tanto que Márcio teve que pegar uma bacia, onde as lágrimas de Zoiudo caíam torrentes de pranto. Dr. Carlos não sabia o que fazer. Estava com o termômetro na mão, mas Zoiudo não tinha axila, nem fiofó, nem boca. Como é que o pobre do doutor poderia tirar a temperatura? Enfia o termômetro debaixo das pálpebras, cantarolou Furtacor, meio perversamente, passarinho. Como Zoiudo só tinha olhos, não havia outro jeito. O termômetro foi colocado debaixo da pálpebra esquerda e logo a temperatura que o tal termômetro mostrava foi baixando, e o mercúrio, que é aquelas coisas molhadas e prateadas que existem dentro dos termômetros, desceu tanto, que saiu um pingo na bacia, de maneira mágica e inesperada. Esta coisa não é animal, nem vegetal, nem mineral, declarou o Dr. Carlos. E quem sou eu? O Esculápio, berrou Zoiudo, falando difícil. Furtacor não sabia o que queria dizer tal palavrão e começou a dar beijocas nas bochechas do Dr. Carlos, para que ele não se zangue. Nesta hora, as lágrimas de Zoiudo pararam de derramar e ele explicou. Eu sou todo olhos. Não posso deitar numa mesa que não tenha sido lavada com álcool. Fico lacrimejando, né, por Esculápio. Tato, nervoso com o palavrão, pedia desculpa ao Dr. Carlos. Mas foi aí que Zoiudo explicou, pois era muito lido e adorava dicionários. Esculápio quer dizer médico. Vem da mitologia grego-romana. Deus da medicina, de modo que eu, Zoiudo, chamei o querido doutor Carlos de médico e não xinguei ninguém, horas. Dr. Carlos sorriu e concordou. Era o único que sabia o que era Esculápio, fora Zoiudo. Acho que Zoiudo é uma espécie afitomológica, mitológica brasiliense, declarou o Dr. Carlos. Zoiudo adorou e pediu uma certidão. E foi assim que Zoiudo ficou classificado e teve seus papéis em ordem, com carimbo, assinatura, Esculápio e tudo mais. Aí, como Igor, vulgo Guigui, havia sido vacinado e Zoiudo obtive uma certidão, Furtacor insinuou que a hora de comemorar era mais do que chegada. Embarcamos todos no Fusca Petipós
que tem esse nome por causa de sua cor de ervilha, e fomos comer chocolates numa loja que chamava Cas, que existe em Petrópolis. É uma perdição de gostosura. Não foi fácil embarcar todo mundo naquele carrinho. Márcio, Gui, Furtacor, Dr. Carlos, Tato e Zoiudo. Na verdade, era só um cachorro, 2 olhos, um passarinho e 4 gente. Mas Zoiudo fez questão de não abandonar a bacia de lágrimas, tirando o mercúrio antes. São minhas lágrimas, choradas por meus olhos. Vão comigo. E eu quero ir dentro, boiando para refrigerar minhas vistas. Tato segurava a bacia. Eu guiava o Petspóis, Furtacor voava dentro do carro e Dr. Carlos e Márcio educadamente sorriam, pois eram educados. A farra chocolateira, que doideira! Chegando na loja de chocolate foi um delírio. Furtacor viu uma torta toda enfeitada de rosinhas de açúcar, mergulhou nela e só saiu depois de devorá-la inteira. De modo que, enquanto comíamos chocolates assim e chocolates assados, Furtacor, sumido dentro da torta, devorava quantidades enormes. Saiu gordo, com jeito de pombo daqueles imensos. Dr. Carlos receitou um purgantinho, mas nem foi preciso. Passarinho come e descome com enorme facilidade. E Furtacor, muito educado, procurou a margem do rio Quitandinha. Discretamente sentou debaixo de uma hortênsia, descomeu a torta, voltou a ficar com seu jeito habitual de colibri. A Hortência se aborreceu toda e se murchou, dizendo que é por causa disso que as hortênsias sumiram das margens do rio. Em Petrópolis, culpa do Furtacor, porque as outras hortênsias, vendo o que aconteceu com a colega, se acabaram de preocupação. Zoiudo não participou da comilança ali na loja, mas acabou com fome de tanto ver gente mastigar e dizia: que delícia! Na verdade, Zoiudo não se amarra em doces, pois era um par de olhos. E sendo um par de olhos, quando saímos do tal banquete de chocolate, passamos por uma farmácia que fica ali, na Rua do Imperador, chamado Farmácia Brasil. Foi Zoiudo enxergar a farmácia, danou de gemer. Ui, ui, ai, pinguite, cotelimpe, ai, ai de mim. Dr. Carlos achou que o Zoiudo estava com alguma dor, alguma doença. Sacou do termômetro para enfiar debaixo das pálpebras dele, mas Zoiudo defendeu-se e fechou os olhos, bem fechadinho, ficando totalmente trancado. E Zoiudo berrava com uma das vozes que vivia dentro do seu fechado olhar. Era uma voz gritando baixinho, muito fecha-tranca, dosa. O Esculápio: eu não estou com doença, eu estou com fome. Não posso ver uma farmácia que fico tiririco de saracotico, doidão por um refresco. Eu quero um colírio. Márcio entrou correndo na farmácia e comprou um colírio. Tato quis pagar, mas Márcio deixou dizendo: faço questão de oferecer um colíriozinho pro Zoiudinho, tadinho. E Zoiudo sorveu 3 gotas de colírio pelos olhos esquerdos e 4 gotas, mais uma derramada fora, pelo direito. E ficou com os olhos brilhando e de felicidade, parecendo 2 bolas de Natal. Enquanto isso, despedimos do Dr. Carlos e do Márcio, que adentraram num táxi. Nós voltamos a pé para pegar o Petspóis, que estava estacionado perto do obelisco. E ali, o livro aberto.
Em frente ao obelisco de Petrópolis, ou quase em frente, existe uma livraria chamada Obelisco, é lógico. Quando deram esse nome para a livraria, o obelisco, o monumento, danou-se todo, entortou-os de tanta raiva e reclamava para as guardas de trânsito. Prendam aquela livraria, prendam! É um assalto, socorro! Aquela livraria filha de uma papel higiênico. Sem postura, sem noção. Pois é, sem noção mesmo. Ele roubou meu nome. Obelisco sou eu. Aí o dono da livraria, um livreiro que convivia tanto com livros que já estava ficando com um certo jeito de livro. Porque reparem bem, um casal, quando vive muito tempo junto, não fica parecendo um com o outro. Pois Paulinho ficou com um jeito de livro, sendo chamado de livro aberto. Aí Paulinho, o livro aberto, foi e disse para o monumento: Ô cara, deixa de onda, seu. Então, você não reparou que o nome obelisco é uma homenagem a você? A mim? Perguntou o obelisco meio sem graça. Lógico! Você não é obelisco daqui? A livraria não fica em frente a você, pois é homenagem e você ainda reclama? Ingrato. O obelisco ficou envergonhado. Deu um sorriso de cimento e pedra. Entortou para o lado, fez uma curvinha e pediu desculpas. Zoiudo, muito de olhão arregaladão, aliás, olhões arregaladíssimos, foi para dentro da livraria e danou de ler os títulos de todos os livros. Depois leu o nome dos cadernos, depois leu as notas fiscais, as explicações de jogos, pois a livraria era metade livraria, metade loja de brinquedos e papelaria. E depois de tanto ler, Zoido chegou perto de uns olhos azuis muito lindos e ficou olhando sem piscar. Os olhos eram de Elaine, esposa de Paulinho. Livro aberto. Zoiudo nunca tinha visto olhos azuis tão grandes e cismou de ficar olhando sem ter nenhum desconfiamento. Elaine ficou envergonhada. Não queria ficar com aquele zoiudo olhando fixo para ela. Aí ela disse: Parece que o tempo vai esfriar, né? Zoiudo, firme, de olhos acesos, não respondeu. Você não está sentindo um friozinho? Insistiu Elaine. Zoiudo nada. Só ficava de olhos arregalíssimos e danou e se apaixonou por Elaine. Zoiudo estava jovem e casada. Zoiudo, essa jovem é casada, disse Tato com tato ou falta de tato. Paulinho, livro aberto, disse que não tinha importância. Afinal, Zoiudo não era gente, era um monstrinho, gracinha. Zoiudo adorou a frase e pulou no colo de Paulinho, livro aberto, pois era um monstrinho oftalmológico. É lógico que suas paixões não tinham bestagens humanas. De repente, eu disse pro Tato: Cadê o Guigui, o furtacor? Realmente, estamos tão prestando atenção a outras coisas que esquecemos de verificar se Guigui, o furtacor, nos acompanhava. Saímos correndo pela rua do imperador, gritando: Furtacor, Guigui, furtacor, furtacor, Guigui. Os dois haviam sumido. Que calamidade! Em busca dos desaparecidos. Em busca dos desaparecidos. Zoiudo ficou ultra super nervoso com o desaparecimento de Guigui e de Furtacor. Sempre que Zoiudo ficava muito mal dos nervos, ele piscava sem parar, tic-tic-tic. Todo mundo ali na rua do imperador começou a procurar. Muitas pessoas nem sabiam que tinha sumido, mas procuravam. E foi assim que a senhora idosa, velhota, freiras, Paulinho, livro aberto, Elaine, Tato,
eu, os 2 guardas de trânsito, 20 alunos do colégio, 3 professoras, um garotinho, um turista paraguaio, 2 senhoras, ensacolados que tinham comprado malhas numa rua que só vende malhas, um motorista de ônibus, um tio, parente daquele tio anônimo, primo do seu avô, parte de sogro, todo mundo procurava. Petrópolis inteira procurava. Cadê? Cadê? Mas cadê? O quê? Cadê? O obelisco virou um ponto de interrogação, e na praça, em frente à estátua do doutor Pedro II, muito preocupado, indagava: cadê? O trânsito parou. A confusão foi tanta que ninguém se entendia. E foi aí que, de repente, um colibri passou por cima da confusão, batendo as asinhas e jogando beijocas. Claro que era o furtacor. Atrás dele, muito interessado em postes, vinha Guigui. Mas o povo, que não sabia quem se procurava, nem reparou nos achados que estavam perdidos e continuava a procurar. Tato aproveitou, enfim, Guigui, furtacor zoiudo, e ele, no fusca, depois buzinou e meteu o pé no acelerador, quase atropelando o obelisco, que pulou pro lado, berrando: ui! Naturalmente, o obelisco não pulam pro lado, mas essa história não é totalmente natural, né? Garanto, porém, que foi assim, ora. Esqueci de contar o pior. Tato não sabia dirigir. Subimos pela rua Santo Dumont, quase voando, viramos à esquerda e chegamos em casa. Só que Tato esqueceu da garagem e fez o Fusca subir os degraus do jardim. Pets, pós, louqueirismo Fusca conseguiu desempenhar a façanha e estacionou no alto do jardim, bem na entrada da nossa casa, ao lado de uma roseira. Agora Pets Boys, o nosso verde fusquinha, ficou morando ali, bem juntinho da gente. E foi com um certo espanto que ouvimos uma voz fanhosa de buzina declarar: não quero dormir mais naquela garagem lá embaixo. Posso morar com vocês? Posso. Fom. Vocês deixam? Lógico que deixamos. Agora o Pets Boys dorme na sala de visitas, numa cama de pneus. Guigui dorme ao lado num tapete fofo e rói sempre uma perna da mesa. Mas ele gosta, tadinho. E a gente viu que nosso amor por ele era imenso. Quando ele desapareceu junto com o furtacor, que susto! Zoiudo dorme dentro de uma caixinha de óculos e a caminha dele. O furtacor dorme num lugar especial. Ele fez um ninho no lustre, todo de palha trançado, uma graça. E nós dormimos na nossa cama. Mas Tato diz que eu ronco. Aí ele vai dormir no escritório às vezes. Tem vezes que Tato ronca. Aí eu durmo no sofá. Mas a vida é isso aí, intimidade, tem roncos também. Quem ronca mais alto de todos é Guigui, o cão de guarda. Dorme a noite toda, como um verdadeiro cão mimado. E não é pra gente mimar. Igor, vulgo Guigui. Igor foi crescendo, tal como crescendo os cães pastores. Na verdade, era uma gracinha, uma ternura, um encanto. Ficou muito amigo de Zoiudo, o Guigui. O furtacor voava no jardim em volta dele. À noite, nós ficamos na sala. Às vezes assistimos televisão, outras vezes ouvimos músicas. Tato tem mania de escutar Mozart. O Igor, nosso Guigui. Igor, nosso Guigui, nas notas altas, cantava junto.
Guigui tinha orelhas meio caídas, ainda porque era filhotinho. As orelhas dos cães pastores alemães devem ficar eretas, mas a deles ainda era molengas e é só um ficar acima e outro ficava para o lado, parecendo ponteiro de relógio. Quando marcaram 3 horas, Zoiudo era gozador e implicava com Guigui, gritando: "Que horas são?" Furtacor, dando beijocas no focinho de Guigui, dizia docemente: "Zoiudo, deixa o Guigui em paz." Guigui crescia e crescia, de repente as orelhas ficaram quase de pé, mas ficaram em cruz. O Zoiudo gritava: "Guigui, cruz, credo." Aí Furtacor defendia o Guigui e dizia que as orelhas de Guigui eram excepcionais, por isso mesmo raras, e Guigui foi crescendo. Tomou todas as vacinas, era escovado e mimado e começou a latir com voz de cachorrão. Aí no dia 22 de agosto de 1987, aconteceu uma tristeza tão triste que se vocês não quiserem saber, não leia. Se você continuar a ler, é porque você sabe que as tristezas fazem parte das histórias da vida. Guigui pegou uma doença que só dá em cachorros e lobos, sinomose. Ele havia sido vacinado, mas o Dr. Carlos explicou que aquelas doenças era terrível. Havia alguns cachorros que, mesmo vacinados, contraíam a sinomose. Uma perna dele começou a tremer. Ele chorava. Furtacor trazia aspirinas no biquinho. Zoiudo pingava lágrimas de colírio de olhos nos olhos de Guigui. Nos dava remédio, mas Guigui chorava de dor. E a outra perna começou a tremer e Guigui não conseguia parar de chorar, nem nós. E Dr. Carlos, com o rosto pálido de tristeza, disse que era necessário trazer Guigui dormir para sempre, que ele iria tomar um remédio que tiraria toda a dor dele. Seria como uma cantiga de ninar. E nós só sabíamos chorar. Foi assim que cercamos de amor. Guigui partiu para dormir para sempre. No lugar em que Guigui brincava, ali no pequeno pomar, hoje, quando vi contar a história, abraçada com Furtacor e Zoiudo, olhei para a ameixeira. Guigui adorava comer ameixas e ficava mordendo o caroço. Olhamos para a ameixeira, seu tronco estava cheio de orquídeas em flor. As flores surgiram tão repentinamente, tão lilazes e lindas, como se as árvores quisessem fazer uma festa de cores roxas, mas mesmo assim belas. Aí Furtacor beijou todas as orquídeas, como se beijasse o focinho de Guigui. Zoiudo não chorou, nem sequer uma lágrima, e eu compreendi que Zoiudo, com o seu silêncio, queria nos dizer que a morte faz parte da vida e que novas cores florescem, basta saber ver. Sei que tudo isso é difícil de explicar, a gente sabe e sofre. Mas as orquídeas são bonitas ao sol. Automóveis Petit Boys fez uma linda proposta. Vamos ser felizes em memória de Guigui. Aí aceitamos tendas e fomos todos almoçar com Elaine. E dos belos olhos azuis e com livro aberto. Escolhemos para isto um restaurante chamado Vale do Reno, cercado de flores. Comemoramos e conversamos. Eu, que estava de regime, me deliciei com 2 sobremesas. E o dono do restaurante, Leonardo, sorrindo, me trouxe 2 xícaras de cafezinho. Assim, mesmo com certa dificuldade, encontramos os sorrisos. E depois fomos todos ao circo para reaprender a sorrir melhor.
Então tá, gente, hoje é isso. O que vocês acharam da história? Legal? Então tá, beijo. Curta, comenta aí o que vocês acharam. O nome da história é Zoiudo, o monstrinho que bebia colírio. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.